espiritual. Isso é discernir o reino de Deus. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos para que veja. Amado, eu e você precisamos orar também assim. Senhor, abra nossos olhos, traz revelação, traz discernimento, para que nós possamos contemplar o Teu reino de uma maneira grandiosa, poderosa, sobrenatural, para nós não viver transmitindo pânico, medo, dúvida, insegurança para as pessoas, porque muitas vezes, amados, muitas vezes eu estou em pânico, eu estou com medo, e quando encontro pessoa eu começo a falar: olha, está para surgir uma guerra, o povo vai passar fome, o povo essa doença, essa enfermidade, nós precisamos se cuidar. Eliseu diz: não, Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja que nós não estamos em crise, o céu não está em crise, o reino de Deus não tem crise, o poder de Deus está conosco. Queridos, eu gostaria eu dei o início no último domingo que eu ministrei aqui. Eu estou ministrando sobre o reino de Deus. E eu creio que nesses últimos domingo do mês de novembro e dezembro, eu vou estar ministrando tudo referente àquilo que o Espírito Santo do Senhor, eu vou dar continuidade da segunda preleção sobre o reino de Deus. E eu coloquei como título: Vivendo o Reino de Deus. Esse é o título da minha mensagem hoje. E eu vou dar continuidade na semana que vem. Que você abra seu coração, receba essa palavra no teu espírito, vai edificar a sua vida. Se você não entender um pouquinho do reino de Deus, vai ser muito difícil você desfrutar daquilo que o Senhor tem para conosco. E o nosso texto de referência é Mateus 6, versículo 9, versículo 10. Mateus 6, versículo 9, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: portanto vós orais dessa maneira: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. E venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Jesus estava dando aqui uma receita para nós. A oração dominical é uma receita. Ele deu um meio, uma forma do como nós devemos acessar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus aqui na terra. Este é o foco, esta é a vontade, esse é o projeto de Deus, de nós manifestarmos o reino de Deus aqui na terra. Por que nós temos visto tanto sofrimento, tanta dor, tanta tristeza, tanta perca, tantas frustrações? Porque nós ainda não manifestamos o reino de Deus aqui na terra na totalidade. Porque muitas vezes nós não somos ministrados, nós não aprendemos como funcionam as coisas do reino de Deus. Muitas vezes nós aprendemos meia verdade que eu tenho falado aqui. Inclusive Deus usou uma irmã que estava visitando nós no domingo, e ela falou muito, era uma profeta que estava visitando a igreja lá, e Deus usou ela. Depois que eu terminou o culto, ela me chamou para entregar uma palavra do Senhor. E uma das coisas que Deus falou, de 4 coisas muito profundas, uma das coisas foi para que eu continuasse ensinando a igreja, continuasse ensinando as pessoas. Por quê? Porque nós precisamos entender qual é realmente o propósito que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Sabemos que nós precisamos aprender que há um reino espiritual que influencia no mundo natural. Não é o mundo natural que influencia o espiritual. Quando você vive só em prol do mundo natural, você vai passar a vida toda aqui e não conseguiu discernir o que é espiritual. É como você vivesse aqui somente pela sua alma, pelos seus desejos, pelo seu sentido. Se você não sabe das coisas espirituais, você não vai viver no outro lado, espiritual. Se nunca tiver consciência da verdade do mundo espiritual, no qual
eu e você pertencemos, no momento que eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós nunca vamos desfrutar daquilo que o Senhor realizou para acontecer através da sua igreja. Então aqueles que operam somente com os seus sentidos são ignorantes. Aqueles que ainda ignorantes, eu digo, não conhecem, não entendem nada do reino espiritual, então não entendem as coisas que acontecem com você. Muitas coisas que aconteceram com você, muitas coisas estão acontecendo com você, muitas coisas já passaram na tua vida, e muitas vezes você sofreu, você pereceu, você se entristeceu, você vive uma vida ainda frustrada, porque ainda você não conseguiu discernir o mundo espiritual. Esta é uma das razões das nossas ministrações sobre esse assunto, daquilo que o Espírito de Deus, que eu tenho aprendido da parte do Senhor, que eu tenho buscado esse conhecimento no Senhor, porque tudo que você vê não é tudo que existe. Tudo que você está vendo neste mundo, tudo que você vê, eu estou vendo tudo aqui, mas existe coisas maiores que você não consegue ver ainda. Por exemplo, no mínimo, existe um anjo ao redor de cada um de nós aqui. Você está vendo? Talvez poucos verem. No mínimo. Então, se você viver só em função deste mundo aqui, nós se tornamos ignorantes daquilo que Deus quer fazer e manifestar através das nossas vidas. Esse é o fato, essa é a realidade. É por isso que as pessoas sofrem e perecem. Porque nós precisamos entender, tudo o que você vê aqui não é tudo o que existe. Tem muito mais. Eu sei que muitos de nós vivemos um extremo, achando que tudo é demônio. Qualquer coisa que acontece é demônio. Muitos acreditam que os demônios estão atuando em todas as áreas das suas vidas, no planeta Terra. Mas não discerne que existe o Espírito Santo e que existe os anjos do Senhor que trabalham, que manifestam em prol das nossas vidas, que são muito, nem se compara, um número muito maior do que os demônios. E acho que acredito que os demônios são capazes de fazer tantas coisas. Ignoro o poder de Deus, do Espírito Santo, dos próprios anjos de Deus, que são seres espirituais, que são classe de anjos que pelejam pela sua igreja. Então muitas vezes as pessoas têm consciência que existe demônio, mas não têm consciência do ministério angelical. E eu sempre quero falar, não existe muito mais, nem se compara, quando a Bíblia fala miriade, miriade, miriades de anjos, louvando, adorando o Senhor. Então nós precisamos conhecer sobre este reino. Coincidência ou não, domingo passado, quando eu terminei o culto, veio um pai e uma mãe conversar comigo, trouxeram um menino ali de 6 anos. Ela falou: pastor, eu quero que você nos direcione, eu quero que você nos aconselhe, porque nós não suportamos mais ouvir desse menino, desde 4 anos, hoje ele tem 6. Ele vê o mundo espiritual como nós nunca poderíamos imaginar. Ele fala tudo o que está acontecendo. Ele escuta os anjos falando, ele escuta os demônios falando. Ele vê o agir de Deus, ele vê o agir dos demônios também. E ele vem passando, fica contando para nós tudo aquilo. E nós estamos desesperados, tem coisa que nós ficamos em pânico, pastor. Nós não estamos sabendo como tratar essa situação. Ele tem apenas 6 anos. Deus tem usado tantos profetas que levantou esse menino com grande poder, com grande graça. Mas aquilo que ele fala para nós e muitas coisas estão acontecendo do que ele está dizendo. Isso tem nos impactado de uma forma que nós não estamos tendo estrutura para administrar a nossa própria vida. Aí eu falei: irmã, é assim mesmo. O mundo espiritual é assim mesmo. Só que nem todos conseguem discernir e ver. Por quê? Porque não dão ênfase. E eu falei: Deus vem falando no meu espírito que nesses últimos tempos vai começar a usar as crianças para impactar nós que somos adultos.
Porque a maioria de nós estamos presos numa religiosidade, numa filosofia, em conceitos humanos, no humanismo, que nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Foi domingo passado, no final do culto, esse casal veio conversar comigo e trouxeram este menino. Eu falei, o que eu posso fazer, irmã? É orar por ele. Eu sei que Deus já me usou outras vezes, para que o Senhor bloqueie a visão dele, até que ele tenha uma estrutura de um adolescente ou jovem, para ele poder administrar. Porque ele conta com naturalidade. E as coisas que ele está contando das coisas do mundo vai acontecendo conforme aquilo que ele fala. Por quê? Porque é esse o mundo espiritual que a igreja do Senhor precisa buscar esse discernimento. Que eu e você comecemos a orar para que Deus esteja revelando, mostrando. Porque aquilo que acontece no espiritual é que manifesta no natural. Não é o natural que manifesta o espiritual. Muitas vezes sim, as coisas naturais que nós fazemos aqui vai termos consequência no espiritual. Mas se nós entendermos o espiritual, nós não ficamos sofrendo nesse mundo natural. Muitas vezes ficamos enxugando gelo aqui. Problemas, dificuldades, tristeza, doença, enfermidade, perca, dor, solidão, intriga, desavença, atrito, briga. Porque nós não discernimos, não interessamos quando Jesus fala para nós buscar o reino, manifestar o reino de Deus aqui na terra, como acontece nos céus. Tem que manifestar aqui. E eu e você somos encarregados, somos empossados, somos para realizar a manifestação. Por isso que muitas vezes nós aprendemos tantas coisas erradas, nós aprendemos tantos métodos para realizar, tantos métodos para a igreja crescer, usamos tantos métodos, o homem começa a criar muitos métodos, criar coisas para... E o inimigo libera. Por quê? Nada disso vai afetar o espiritual. Mas a hora que você conseguir discernir a vontade de Deus que é boa e perfeita, agradável. Manifestar o reino de Deus aqui. Aquilo que traz estrutura, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos edifica, aquilo que faz com que nós sejamos mais que vencedor, aquilo que nos dá uma estrutura em todas as áreas da nossa vida, e que nós começamos a discernir e sabermos que nós estamos aqui num propósito grande, e que o inimigo cria situação para nos ferir, para nos afastar, nos distanciar do próprio Deus, porque ele sabe se a posição minha no Senhor, isso fará toda a diferença. Olha as palavras de Jesus, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o Pai, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não tem condenação sobre a sua vida. Mas passou da morte, a pessoa estava morta espiritual, distante, nas trevas, no pecado, foi transportado. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No coração, no reino do seu Filho amado de amor. Jesus diz: aquele que crê na minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não diz assim, terá a vida eterna. Ele não diz assim, então entrará ou condenação, ou terá a vida eterna. Não, ele diz, tem a vida eterna. Não o que você vai ter, tem agora, terá. Não entrará em condenação. A mesma não entrará em juízo, é o que o Senhor está dizendo aqui. Porque Jesus já foi julgado no meu lugar e no teu lugar. Agora que você entende o sacrifício de Jesus,
Jesus se ofereceu no meu lugar e no seu lugar. A palavra do Senhor, no grego, é transportar, significa metakaibo. Metakaibo quer dizer que você foi removido de um lugar para outro lugar. E todos nós, essa nossa situação sem Jesus, no mundo das trevas, do pecado, debaixo do tacão de Satanás e seus demônios, conforme está escrito lá em Efésios do capítulo 2, versículo 1 e 2, que todos nós, sem Jesus, nós éramos guiados pelo Espírito que opera, pelas potestades que opera no ar. Todos nós, todo homem sem Jesus, ele é guiado por espírito maligno. E quando o Senhor, existe dois reinos, o reino de Deus, o reino das trevas. Quando o Senhor nos arranca desse reino, quando Ele nos tira daquele lugar, nós somos transportados, transferidos para o reino de Deus. Nesse momento nós já passamos da morte para a vida. Isso significa que existe dois reinos agora. Existe o reino da morte e existe o reino da vida. E nós precisamos agora manifestar o reino de Deus aqui na terra. E aí o inimigo cria situações, adversidade, e as nossas orações viram uma verdadeira receita do mercado. Ah, você vai no mercado hoje, amor? Traga isso, aquilo, tal para mim. Faz uma lista. A maioria das orações dos crentes é receita. Para que Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, tal. Tudo o que você precisa, Jesus já te deu. É teu. Tudo o que eu preciso é manifestar o reino de Deus, declararmos, tomar posse. Que você comece a olhar o mercado, por exemplo, com um depósito, que você vai lá e pega tudo o que você quiser lá. A hora que você conseguir olhar um supermercado como o depósito da tua casa, que você vai lá e pega tudo aquilo que Jesus já te deu. É seu. Está lá por causa de você. Porque dinheiro é um conceito. Ele vem da minha mão, vai para a mão de outro, vai para a mão de outro, mão de outro. É conceito. Deus tem os meios. Então nós somos removidos para o reino de Deus. Por isso, duas pessoas nasceram debaixo do mesmo teto, saíram do ventre da mesma mãe. Uma aceitou Jesus como Salvador, a outra não. Uma está no reino da vida, outra está no reino da morte. Come a mesma comida, se alimenta, vive junto, dorme no mesmo quarto, na mesma casa. Um está no reino das trevas, outro está no reino da luz. Aquele que recebeu Jesus como Salvador tem vida. Aquele que não recebeu Jesus está vivendo a morte. É assim que funciona. E muitas vezes nós ficamos numa área de conforto, e eu sou cristão, e eu olho para minha esposa que não é, amor, eu te amo, você é minha vida, você é minha outra metade, mas se essa pessoa que você diz que ama ela, que ela é tua vida, a outra metade, se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno e um outro para o céu. Ah, mas a Bíblia diz que nós somos santificados para que vossos filhos não sejam imundos. Mas a salvação individual, nós temos promessa sim. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Desde que você pegue e traga a existência, esta palavra para a sua vida. É manifestar o reino através da sua palavra. É isso que a igreja do Senhor precisa aprender a fazer. É isso que precisa. Então duas ou três, 4 pessoas, 10 pessoas debaixo do mesmo teto. Só uma que muitas vezes está vivendo o reino de Deus. Essa é uma das coisas que me preocupava quando aceitei Jesus como Salvador. Eu não tenho histórico de nenhum parente meu no passado que conheceu Jesus. Eram todos religiosos, todos idólatras. Todos uma hora estavam na igreja, outra hora estavam vendo cartomante, outra hora estavam no macumbeiro, outra hora estavam fazendo ali as penitências, estavam fazendo tudo que o mundo faz.
Isso aí a mídia mostra. Essas pessoas estão comprometidas com as trevas. E muitas vezes a igreja do Senhor não se posiciona. Porque o diabo tenta calar a nossa boca. Se você falar a verdade, você está discriminando. Eu clamava a Deus, eu declarava a Deus, eu não aceito isso, aquilo, tal. Eu ligo a salvação do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu sobrinho, da minha família, da minha avó, aqui na terra. E eu já testemunhei para você, quem leu meu livro sabe. A minha avó morreu com 88 anos. Minha avó não sabia ler. Ela morou no sítio a vida toda, nunca foi na escola. E ela era uma mulher idólatra. Ela tinha mais ou menos 300, 400 ídolos no quarto dela. Todo dia ela acendia as velas diante daqueles ídolos, aquelas estátuas. E ela fazia ali as suas devoções. E todos nós respeitamos ela. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, se você olha lá em Apocalipse 21, 8, ali existe uma listinha daqueles que vão para o inferno. E ali nessa listinha diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Olha aí. Essa é uma listinha daqueles que vão para o inferno. Os incrédulos, abomináveis, assassinos, os impuros, feiticeiros, idólatras. Todos mentirosos. A parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Você acha que o inferno é o último estágio? Não. O inferno é uma sala de espera, que as pessoas ficam se queimando, o diabo fica colocando, açoitando, sofrendo. O lago de fogo é que o bicho. Sairão do lago de fogo, aliás, do inferno, e serão lançados no lago de fogo. Muitos já tiveram visão, até os demônios têm medo de passar ao redor. Então, querido, como que funciona? Como que funciona a palavra de Deus? E eu olhava para minha avó fazer todo aquele ritual. Na ignorância dela, aprendeu daquele jeito, tinha aquilo como toda a verdade. E eu comecei a orar por ela. Digo, Deus, abre os olhos espirituais dela, que ela tenha um encontro, que ela comece a ouvir a tua voz como ela nunca ouviu antes. E aí um certo dia eu recebi um telefonema da minha cunhada, falou, Isaur, está acontecendo alguma coisa estranha com a vozinha. O que está acontecendo? Então ela está ouvindo hinos. Minha avó nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ela está ouvindo hinos, e os hinos que nós cantávamos na época, como se fosse hoje. E ela recitava os cânticos, e um hino, outros hinos, os hinos que nós cantávamos na época. E no final, ela ouvia uma voz, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Isso era todos os dias. Ela, quando estava com essa idade, veio morar no fundo da casa da minha mãe, no edícula que nós construímos. E eu lembro que foi numa segunda-feira, história resumindo, ela vai e bate na porta do fundo da casa da minha mãe e falou, olha, hoje eu quero aceitar Jesus. A minha mãe falou assim, mas hoje não tem missa, não tem novena, não tem culto, hoje é segunda-feira. Ela falou, não, me leva numa igreja, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Na rua de casa, hoje nós trocamos a casa, na época, tinha um templo da igreja, só o Senhor é Deus, aquele formato de uma arca. E estava acesa, era uma segunda-feira, mais ou menos 9:30 da noite. A minha mãe saiu na rua, olhou, estava acesa, ela pegou minha avó pela mão e levou até lá. Era uma reunião de líderes, eles entraram pela porta, passaram o estacionamento, entraram na igreja, minha avó ajoelhou na frente. E a minha mãe falou, minha mãe conhecia o pastor, falou, olha, ela quer aceitar Jesus aqui. E ali ela chorando, ela confessou Jesus como Salvador. E com lágrimas, derramando diante do Senhor.
E Castro é uma cidade muito frio, e na época era inverno ainda. E quando ela levanta ali, ela falou, meu sonho é descer na água do batismo. Mas se porventura Jesus me buscar antes, o que eu precisava era confessar Ele como meu Salvador. Ela tinha 88 anos, quando ela saiu do templo, ela tirou um amuleto que ela tinha no peito, grande aqui, ela tirou, levou para casa. E quando ela chega na casa dela, nós nunca falamos nada. Ela entrou no quarto dela e pegou uma estaca e foi pondo todas aquelas estátuas. E ela colocou lá no canto do quintal. E a partir daquele momento, ela começou a servir a Deus. Deus deu mais 6 meses de vida para ela. E aí o Senhor recolheu para a glória. E eu tive o privilégio de fazer o culto fúnebre. Por as pessoas não entender o mecanismo do reino de Deus, como funciona o reino de Deus, ele se torna o crente sapomba. O que é o crente sapomba? Uma hora ele está com uma fisionomia de santidade, de crente, de pomba, cheio do Espírito Santo. De repente ele está lá no mundo. Sapo é uma coisa nojenta, feio, né? Poucos que gostam. É um animalzinho, não faz mal para ninguém, mas simboliza uma coisa nojenta. A maioria das mulheres não é que ela tenha medo, tem nojo. Que eu conversei. Então, é o crente sapomba. Uma hora eu estou cheio do Espírito Santo, estou aplaudindo, estou dançando, de repente estou lá no mundão. Por que faz assim? Porque não discerniram o reino de Deus ainda. Por isso que tem muitas pessoas morando na mesma casa. Uns são filhos de Deus, outros filho do inimigo. E o Senhor veio para que eu e vocês sejamos filhos de Deus para todos sempre. Para que você se torne filho de Deus, você precisa morrer para esse mundo e nascer uma nova criatura. Agora você entende o que é nascer de novo? Muitas vezes essa terminologia, nascer de novo, não foi envenenada, por exemplo. Muitas vezes tem muitos crentes que estão pegados numa placa, numa tradição religiosa, numa filosofia religiosa, num dogma religioso, mas não no senhorio de Cristo Jesus. Muitas vezes um diz, mas eu sou pentecostal, eu sou protestante, eu sou neopentecostal, eu sou isso, aquilo, mas não discerne quem ele é realmente, a sua identidade em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus ele veio para fazer uma obra completa e que através dessa obra que ele fez na minha vida e na sua vida, a vontade do Pai ainda é manifestar na totalidade o reino de Deus, alcançando a humanidade todas, para que um dia todos nós estejamos vivendo na glória para todos sempre. Por isso que chegou diante de Jesus à noite, Nicodemos. Você conhece a história de Nicodemos? Nicodemos, ele era um sumo sacerdote. Havia debaixo da patente dele, pelo menos 70 sacerdotes. Ele era o sumo, ele era o presidente. Daquele grupo de sacerdotes. E ele foi à noite escondido, conversar com Jesus. Porque se ele fosse de dia, Nicodemos, aonde que está indo? Ele foi escondido, conversar com Jesus. Olha que João escreve, João 3:1. Ora, havia entre os fariseus, ser fariseu naquela época era a religião top, era uma classe elite, eles se orgulhavam de ser fariseu. Então, havia entre eles os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. E disse-lhe, Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo?
Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da carne e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Querido, veja isso aqui, é libertador. Este homem vai à noite, ele reconhece que Jesus, que era filho de Deus, pelos sinais, pelas maravilhas. Por quê? Ele julgava que eles tinham a única religião verdadeira. Não existe, só existe a nossa religião é verdadeira. Ser fariseu é top, ser fariseu é elite. Só que era uma religião seca, sem vida, ritual, cerimonial. Como muitos estão vivendo hoje. Eu pertenço àquela denominação. Mas quando você olha para a vida dela, doença, enfermidade, tristeza, abandono, traições, e tudo aquilo que o mundo está vivendo lá fora. Por quê? Porque não tiveram a essência, não tiveram uma vida, uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão com Deus. Uma entrega, uma renúncia de si mesmo. E aí vive no engano. E muitas vezes achando são fiel ao seu dogma, são fiel à sua tradição, são fiel à sua crença, são fiel àquilo que eles criam, mas aquilo não condiz nada. E ele sabendo, por mais que ele sabia, ele era o sumo sacerdote, ele olhava para a sua vida, olhava para a vida de Jesus. Os milagres, os sinais, as transformações, as curas. As coisas extraordinárias que aconteciam através da vida de Jesus. Ele diz, não tem como ele não ser filho de Deus. E Jesus, como um bom médico, ele coloca a mão em cima da enfermidade de Nicodemos. Ele diz, olha, você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido no Espírito é Espírito. Não te importa dizer que você nasceu de novo. Ele diz, mas como pode ser isso? E Jesus fala, mas você é mestre em Israel e você não entende dessas coisas. Se você não entende das coisas naturais desse mundo, como que você vai entender das coisas espirituais? É isso que o Senhor está falando conosco também. Nós precisamos discernir o reino de Deus. Nós precisamos entender o reino espiritual. Nós precisamos entender a nossa posição em Cristo. Nós precisamos entender todas essas coisas. E manifestar o reino de Deus. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. Então essa expressão veio de Jesus. O homem que ele falou não entendeu nada disso. Como um homem pode, sendo velho, poderá voltar no ventre da sua mãe? E Jesus diz, em verdade vos digo, versículo 5. Se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire eu ter haver dito, necessário vos nascer de novo. Quando a Bíblia fala assim que você nasceu de novo, está dizendo que Deus removeu você das trevas para a maravilhosa luz. Agora você é uma nova criatura. Agora você é santo, puro, perfeito, porque o Senhor nos fez assim. Agora você tem todo o direito de viver uma vida no extraordinário e manifestar o sobrenatural dele, aonde quer que você esteja, para que o nome dele seja glorificado. Como aquele menino, ele estava vendo todo o mundo espiritual, tudo aquilo que o Senhor falando, ele disse, olha, Deus falou isso comigo, isso foi o anjo do Senhor, isso foi o próprio Deus falou comigo, isso aqui os demônios que estão fazendo, eles estão tramando isso, vai acontecer aquilo, isso, esse é o mundo espiritual, que aquilo que está acontecendo no espiritual, lembra que eu falei aqui, a última vez que eu ministrei aqui, no domingo, que existe uma diferença entre os anjos, os demônios, os anjos caídos, que os demônios são aqueles que incorporam nas pessoas, manifestam na pessoa, e os anjos caídos são as potestades,
os principados, aqueles que trabalham na mente das pessoas, eles não precisam entrar, e o homem nem tem estrutura para receber um espírito desse no corpo deles. Então eles influenciam na mente das autoridades, dos governos, de líderes. Eles influenciam, os anjos caídos, eles ministram na mente, e as pessoas começam a tomar decisões, e aí começa a ferir, machucar, causar tantas situações. Quando você vê uma guerra, por que guerrear? Por que aqueles dois países estão brigando? Por que está acontecendo? Tantas pessoas inocentes, mas é que existe um espírito, um anjo caído, que manifesta na mente desses homens, enche o coração deles de orgulho, enche o coração deles de soberba, e assim como tem feito na vida de tantas pessoas. Mas nós que precisamos aprender a manifestar na luz. Assim como Satanás precisa de um veículo para agir neste mundo, porque ele não tem direito legal, o Espírito Santo de Deus precisa de mim e de você, para que ele possa agir aqui. Só que você precisa entender quem que você é no Senhor. Se você não entender, você nunca vai deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Realizar, curar, salvar, testemunhar, ofertar, dizimar. Às vezes o Senhor tem para você ser um grande empresário, por você não entender, porque Ele queria trazer abundância, abastância na sua vida, mas você não entende, para que você pudesse ter 20, 30, 100, 200, 1000 funcionários, para abençoar tantas famílias, mas quando você não discerne, Ele precisa usar os ímpios. Porque nós ouvimos muitos e muitos nos púlpitos da nossa igreja, que todo rico ia para o inferno, que os pobres, os miseráveis, que ia para o céu. Se tornou uma cultura na mente de muito crente. E aí aceita a miséria, aceita o sofrimento. Eu estou sofrendo aqui, eu estou sendo bombardeado aqui, eu estou chorando aqui, mas um dia eu vou estar na eternidade para todo sempre com Jesus, em rua de ouro. Aqui é sofrimento mesmo, aqui é destruição mesmo, aqui o pecado reina mesmo, aqui é assim mesmo, mas um dia eu tenho Jesus. Não, 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 não. O Senhor quer que você coma o melhor dessa terra, está bem claro Isaías 1,19. E que você viva uma vida esplêndida aqui, e desfrute na eternidade para todos sempre com Deus Todo-Poderoso. Porque nós somos a luz. Você crê que você é a luz desse mundo? Você crê que você é o sal da terra? Você crê que você é justiça de Deus aqui nessa terra? Você crê que você é rei e sacerdote aqui neste mundo? Então tome posse. É seu. João, ele insiste, falando a primeira epístola de João 3,14, diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o irmão permanece na morte. É profundo isso aqui, irmãos. Todo o que odeia o seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor de Cristo. O amor de Cristo que deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se a igreja do Senhor entendesse isso aí. A Bíblia diz: se você não amar o seu irmão, não é preciso você dar uma facada nele, não é preciso você dar um tiro nele, não é preciso você levar ele para num abismo e jogar lá embaixo. Não. A Bíblia diz: se você odeia o teu irmão, você é um assassino. Esses tempos eu estava aconselhando uma senhora aqui. Ela chegou: pastor, a partir de hoje eu vou matar alguém. Quem? Eu vou matar meu pastor, porque ele falou isso e eu não gostei. Digo: minha irmã, nós somos crente. Olha a mentalidade, uma pessoa que vive tantos anos dentro da igreja, porque uma palavra que o seu líder falou, ela não gostou, queria matar esse pastor. A Bíblia diz: se você não ama o seu irmão, você é assassino. Nisto nós conhecemos o amor de Cristo na vida das pessoas.
Eu sei que o diabo vai levantar pessoa para te ferir, para te perseguir, para te caluniar, para falar mal de você. Mas não deixe que essas coisas entrem no teu coração. Nisso conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você está a fim de dar a vida pelo teu irmão? Por isso que nós precisamos mudar a nossa mente. Deus tem um grande avivamento. Muitos estão esperando esse avivamento, amados. Se você não entender como funciona o reino de Deus, você sabia que esse avivamento não vem para todos? Muitos que estão numa expectativa, numa convicção. Olha, o avivamento vai vir que nem uma onda, vai passar por eles e nem tchum. Porque nós precisamos aplicar o princípio da palavra de Deus. Amado, uma das coisas que eu tenho certeza que eu vou um dia estar diante de Deus, eu nunca ocultei de falar a verdade para vocês. Doa o que doer, machuque o que machucar, mas a palavra revelada, ela é ministrada nesse lugar. A morte é o reino das trevas, a morte é o reino do egoísmo. Quando nós passamos da morte para a vida, glória a Deus por isso. Nós temos um novo tipo de pensamento, porque você vive num reino de vida. No reino de vida não existe escassez. Por que nós vemos tanto dos nossos irmãos perecendo e passando fome? É porque muitas vezes o diabo coloca na nossa mente, se eu doar alguma coisa vai fazer falta para mim. Sexta-feira aqui eu pedi uma doação lá para Manaim. Falei, gente, eu conheço vocês aqui da igreja. E eu sei que cada um de vocês dá um pacote de arroz, de açúcar, de trigo para eles. Não vai fazer falta para vocês. Amado, é melhor alguém bater na porta da tua casa e você ter algo para doar para eles, do que um dia você estiver na porta de alguém pedindo alguma coisa que você não tem. Talvez você nunca teve essa experiência de bater na porta da casa de alguém pedindo algo que você não tem. Eu já tive essa experiência. Nós já fomos escravos de Satanás. De ver o meu padrasto, minha mãe, meu padrasto embriagado, chegava, fazia compra, rasgava tudo, jogava no chão, pisava. E outro dia me mandavam ir na casa do vizinho emprestar. Gastava tudo que tinha, jogava tudo que se desperdiçava. Eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes nós fomos criados em berço esplêndido, não valorizamos nada. Por isso ensinei meus filhos nunca deixar resto de comida no prato. Quando você deixa um resto de comida no prato, você vê tantas pessoas aí morrendo de fome, e muitas vezes nas encruzilhadas, aí nas avenidas, muitas vezes no sinaleiro pede alguma coisa e você não dá, mas você desperdiça na sua casa. Nós precisamos mudar o nosso conceito de vida. O meu compromisso com Deus é preparar um povo para entrar no reino de Deus, para viver o reino de Deus. Por isso que eu sempre falei, não estou preocupado com uma igreja de 1.000 membros, 5.000 membros, não. Se Deus me der 10, eu quero que esses 10 vão para o céu. Se Deus me der 50, que esses 50 vão para o céu, nenhum se perca. Porque eu sei que no dia do juízo, eu tenho pregado igreja que tem 30 membros, 50 membros, 1.500 membros, 2.000 membros, 5.000 membros. Já preguei igrejas grandes. E sempre tenho convido. Mas dói. Quando você começa a conversar com aquelas pessoas, lamenta as dores, sofrimento. É um aglomerado de pessoas doentes, enfermos, angustiados, coração cheio de ira, de ódio, dentro da igreja do Senhor. Alguma coisa tem que ser feita. Muitas vezes nós temos sido egoístas. Se fechamos, não conseguimos doar e ofertar as pessoas. Por quê? Porque nós aprendemos de uma forma errada. No reino da vida não pode existir falta.
Não pode existir pobreza. Não pode existir escassez. Não pode. Não pode. Agora, se você viver em prol dos seus 5 sentidos, sim. Você vai viver preocupado, você vai viver angustiado, você vai viver uma vida triste, abatida, com medo de faltar, de necessidade. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Eu vi a história de um homem, uma certa idade, que ele resvalou e agarrou num galho. E aquele galho esticou, ele estava escorregando. E ele começou a gritar: Senhor Deus, me ajude, me ajude, me ajude. Aí ele viu uma voz: filho. Ele falou: Deus, me socorre, estou escorregando, caindo aqui nesse abismo. Aí ele falou: filho, eu estou aqui, pode se soltar. Ele falou: mas não tem mais ninguém aí para que possa me ajudar. Ele falou: filho, eu estou aqui, se solte. Mas não tem mais ninguém. É assim que nós vivemos. Quando o Senhor diz: se solte, se lance, se entrega a sua vida. As pessoas não confiam que Deus é capaz de proteger, de cuidar, de acolher. Deus está dizendo: filho, dê um passo, venha. Exerça, eu te dei isso aqui. Você está sonhando, você está tendo visão, você está tendo sonho. Deus tem falado, usa os profetas para falar com você. E você continua resistindo, fechado. Não se dobra, não se rende, não se posiciona. Deus quer fazer coisas grandes. Pastor, por que eu faço isso? É porque você não conhece o reino de Deus. Você não consegue manifestar, porque existe um reino contrário que vai tentar colocar medo em você, para você não se render e não depender do Senhor. Muitas vezes nós achamos: mas Deus é estúpido falar isso para mim. Soltar, me entregar, ofertar, dizimar, dar uma oferta dessa, ajudar aquela pessoa. Se nós pudermos ver sobre esse ponto de vista, se nós pudermos olhar o quanto nós somos dominados pelo nosso sentido, nós achamos que tudo que pensamos pelo nosso sentido, é tudo aquilo que existe. Amado, eu estou confrontando você. As coisas existem muito maior daquilo que você poderia imaginar. Muito além. Veja, sabe aquela história de Eliseu? Quando Eliseu estava cercado ali em Dotã, pelo exército do rei da Síria, porque ele tinha a revelação de Deus, que cada vez que eles armavam uma emboscada para Israel, Eliseu tinha a revelação e falava para o rei de Israel: olha, não passe por a sua tropa lá, porque o rei da Síria está armando isso para vocês. Isso foi uma, nem duas, a Bíblia diz que não foi nenhuma, nem duas vezes. E aquele rei ficou indignado. E aí ele queria: quem de vocês que estão aqui comigo, que estão sendo, estão me traindo, que estão falando? Não, meu senhor. É que lá em Israel tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, tem um filho de Deus. Ali em Telemaco-Borba, ali na Embaixadora de Cristo, tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem jovem de Deus. Eles têm a revelação, eles têm o discernimento daquilo que está para acontecer, daquilo que eles podem intervir para não acontecer. Está muito fraco. Um dia eu quero que você diga amém, glória a Deus. Eu quero ver essa igreja incendiada ainda, em nome de Jesus. Olha o que diz assim. E aquele dia, ele falou: mas é que lá onde que ele está? Ele está lá em Dotã. Então vamos falar, mandou uma força bélica, a maior força bélica dos sírios. Foram lá, cercaram a casa de Eliseu. E o moço de Eliseu sai de manhã, quando olha, abre a janela, vê aqueles, fosse nos dias de hoje, blindado, metralhadora, carro-tanque, toda artilharia, fuzileiros, como se fosse no dia de hoje, ser sitiado. Um homem de Deus apenas. E o moço diz: olha o que está escrito, 2 Reis 6,15. E tendo o moço
o moço do homem de Deus ser levantado muito cedo. Saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalo e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são muito mais do que estão com eles. Isso é discernir o mundo espiritual. Isso é discernir o reino de Deus. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos para que veja. Amado, eu e você precisamos orar também assim. Senhor, abra nossos olhos, traz revelação, traz discernimento, para que nós possamos contemplar o Teu reino de uma maneira grandiosa, poderosa, sobrenatural, para nós não viver transmitindo pânico, medo, dúvida, insegurança para as pessoas, porque muitas vezes, amados, muitas vezes eu estou em pânico, eu estou com medo, e quando encontro pessoa, eu começo a falar: olha, está para surgir uma guerra, o povo vai passar fome, o povo essa doença, essa enfermidade, nós precisamos se cuidar. Eliseu diz: não, Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja que nós não estamos em crise, o céu não está em crise, o reino de Deus não tem crise, o poder de Deus está conosco. Aleluia. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-lhe que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, eis que montes estavam cheios de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou e disse: fere de cegueira esta gente, peça, Senhor, que os fira de cegueira, conforme o pedido. E o Senhor o feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Amado, aqui está uma chave maravilhosa. Você mãe, você pai, você que fica desesperado quando o teu filho demora um pouco, ou teu marido, ou tua esposa, ou tem que ir para um tal lugar, vai ter que fazer uma viagem. Senhor, cega Satanás e seus demônios. Eles não vão ver o meu esposo, eles não vão ver a minha esposa, meus filhos, nada vai acontecer com eles. Eu declaro: eu conheço o teu reino, eu pertenço ao reino do Senhor. Essa é a nossa oração. O diabo quer que você fique roendo a unha, se mordendo, se ferindo, se mutilando com medo. Enquanto esse filho não chega, você não tem paz. Enquanto esse marido não chega, você não tem paz. Não é isso o reino de Deus. Nós precisamos abrir os olhos espirituais e manifestar o reino de Deus, para que o mundo possa ver aqueles que se levantam contra a igreja, que é muito, muito, muito maior o que está na minha vida, na sua vida, do que aquele que está no mundo, porque nós somos o povo vitorioso, o povo de Deus. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Os princípios deste mundo nem se comparam com os princípios de Deus, o qual pertence a mim e a você. Nós sabemos que nós já passamos da morte para a vida. O diabo não tem poder para causar o mal quando você discerne quem você é. Por isso que João diz, primeira epístola de João 3,14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama o irmão permanece na morte. Como que você percebe que o irmão já saiu da morte para a vida? Quando ele ama o seu irmão. Aqui uma chave. Nós precisamos, e o amor é uma decisão de cada um de nós, aprender a amar as pessoas. Quando você percebe que alguém ama o seu irmão, esse é um sinal de que você já passou, a morte não tem poder mais sobre a sua vida. João diz: nós temos que ter consciência disso, que nós já passamos da morte para a vida, já passamos do reino da morte para o reino da vida. Perceba que existe um novo tipo de amor. O amor, ele dá. O amor, ele ajuda. O amor, ele pensa em outras pessoas, antes de pensar em si próprio. Porque o amor lança fora todo medo.
O amor é Jesus. E Jesus tem que reinar nas nossas vidas através do seu Espírito. João diz assim: nós sabemos que nós passamos da morte para a vida. Por quê? Nós sabemos as perseguições que aconteceu sobre o povo israelita. E muitos estavam cheios de ódio, como o hino que nós cantamos hoje. Muitos cristãos jogados na arena, muitos para os leões destruir, muitos eram queimados vivos, muitos eram mutilados, muitos acontecia. E aquilo foi enchendo o coração dos irmãos de ódio. E o apóstolo do amor falou: nós não podemos agir assim, nós precisamos amar as pessoas. Isso é um sinal do que a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Porque o homem natural não tem esse tipo de amor. O amor dele é carnal, é eros. Não é um amor ágape. E muitas vezes, porque nós não somos ministrados, nós estamos vivendo esse amor eros. Um amor que interessa. Eu ajudo porque eu sei que lá na frente ele vai poder me ajudar. Eu faço isso porque eu sei, não. A Bíblia diz que tudo o que você fizer, faça como se for para Jesus. É Ele que vai te recompensar. Não se engane com isso. Ah, meu amor, eu te amo. Se for eros, esse amor não vai muito longe. Um filho que diz que ama o pai, mas maltrata o pai. Um pai que diz que ama o filho e maltrata o filho. Muitas vezes estão dentro da igreja, têm um título de ídolo, de pastor, de levita, tem um título, só título. Porque está agindo pela sua habilidade natural, andando pelos seus 5 sentidos, mas na essência não é pessoa espiritual, não é filho de Deus. Por isso, amado, vai ter uma grande surpresa no arrebatamento. João insiste que o Senhor nos tirou do reino das trevas. Por isso que o texto que nós amamos muito lá em 1 Coríntios 13:13, agora pois, permanece a fé, o amor e a esperança. Esses 3, o maior deste é o amor. No reino da vida, somente vivemos sucesso se o amor de Cristo se manifesta nas nossas vidas. Nós precisamos amar as pessoas. E eu sei que é possível você fazer tantas coisas sem amor. Você pode ofertar, você pode dizimar, você pode fazer muitas coisas. Pode ler o capítulo inteiro de 1 Coríntios. Você pode profetizar, você pode ter fé. Mas se não tiver amor, é isso que o Senhor tem falado. Quando muitas pessoas, tem gente que diz, a vida é assim mesmo. Existe momento ruim, existe momento bom. Existe hora que nós estamos por cima, existe hora que estamos por baixo. Não conhece o reino de Deus. Eu não aceito isso na minha vida e na sua vida. Você não deve pensar assim. De um lado, as coisas estão boas, no outro lado está ruim. Não. Por isso que a Bíblia diz que eu e você, nós somos mais que vencedor. Que você possa olhar para dentro de você. Aonde que eu estiver, está bom. Aonde que eu estou vivendo o melhor. Eu recebo o melhor, tomo posse. Isso não é experiência de muita gente. As pessoas aceitam o jugo, sofrimento com muita facilidade. Não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Pessoas que uma hora estão dizendo coisas que edificam, coisas que fortalecem, coisas que enriquecem. De repente estão falando coisas negativas, coisas que te jogam para baixo. Aquilo que você fala é aquilo que você crê. Aquilo que você fala é aquilo que você crê. O que você tem falado nesses últimos dias? Tem pessoas que dizem, mas a doença é normal para todo mundo. Eu não aceito isso, eu já falei para vocês. Eu já fui muito doente. Eu não aceito. E quando comecei a declarar, digo, Deus, não aceito, a doença não é minha, a enfermidade não é minha, essa dor não é minha, eu rejeito, deleto toda e qualquer palavra contrária.
estou indo para 40 anos sem nunca ficar doente. Você imagina um camarada de 40 anos, nunca foi no médico, nunca precisou comprar nenhum remédio com receita. Eu nunca deixei de participar de um culto, nunca, porque fiquei doente, nunca. Nunca deixei porque um dia eu estava engripado, nunca. Eu deixei de participar de um culto. Porque eu sei que isso é possível, você viver. Por isso que eu sou eternamente grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. A mentalidade da pessoa, é aí que está o problema dela. Se ela passa a acreditar que o mundo tem os 5 minutos, todo mundo diz, todos nós temos um pouco de médio, um pouco de louco. Deleta essas coisas da tua vida, meu irmão. É assim que o inimigo entra. Todos nós. A palavra fronéssia significa sabedoria humana, entendimento humano. Que tipo de vida é esta? Só para nós encerrar aqui em Deuteronômio. Olha o direito nosso aqui. Olha que Deus fala. Deuteronômio, um livro de repetição. 28, do versículo 1 em diante, diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus. Olha que Deus está falando. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou seja, a sua palavra, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu estou profetizando para você. Se você receber, tomar posse da palavra que está sendo ministrada nesse altar, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E se ouvir a voz do Senhor teu Deus, bendito será na cidade, e bendito tu será no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito seja o teu solo, bendito o fruto dos teus animais, as tuas crias, tuas vacas, teus bens, tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será quando entrares, bendito quando serás ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantará contra ti. E por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo, no teu celeiro, em todo o que puser a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor te deu, que o Senhor te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como jurou, se guardares os seus mandamentos ou a sua palavra do Senhor teu Deus, e andarás no seu caminho. Assim todos os povos da terra verão e o chamarão o nome do Senhor, e terão temor de ti. É isso que a Bíblia diz de mim e de você. Se você ouvir a palavra, se você recebe, eu estou liberando sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre a tua finança, sobre teus sonhos, teus projetos. Eu estou sendo uma voz profética nesta noite. Se você crê, levante pelo menos uma das mãos e dá glória a Deus, porque Deus é fiel à sua palavra, em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor. Se coloque em... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.